E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo que vocês vão assistir diz respeito à técnica do pino de fibra de vidro modificada, técnica anatômica, onde vocês vão poder visualizar o passo a passo dessa técnica, porque muitos profissionais, alunos, estudantes me perguntavam como isso poderia ser feito. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem do vídeo, está bem dinâmico, bem didático, e aproveitem. Obrigado. Bom pessoal, é assim ó. Que nem a gente comentou em aula, né? Normalmente vai chegar um dente, depois de remover restauração, ou o paciente apareceu com uma fratura, alguma coisa assim, né? Esse é o remanescente dentário, esse é o que sobrou de estrutura dentária do nosso amigo aqui. E a primeira coisa que nós devemos fazer em prótese é fazer o quê? Realizar o preparo do remanescente dentário. Com qual finalidade? A gente discutir qual o melhor tipo de retentor intrarradicular. Se vai ser um retentor metálico fundido ou um pino de fibra de vidro baseado em conceitos de revisão de literatura e tudo mais que a gente discutiu hoje pela manhã. Então, como é que a gente começa o preparo dentário de um caso como esse, né? É claro que na clínica, talvez a gente não faça o sulco principal, conforme você for adquirindo experiência, adquirindo habilidade, você já pode ir direto com uma 3216 ou com uma 4138, enfim, depende muito de quão preparado você está. Mas de forma bastante didática, a gente começa então fazendo, mesmo que você tenha um remanescente dentário parcial, fazendo o sulco de orientação e as canaletas para que a gente possa fazer o desgaste mais apropriado possível. Então, olha lá, com um ângulo de 45 graus, né, nós vamos fazer o sulco de orientação cervical. O nosso remanescente, de tal forma que a gente tenha a espessura, então, de metade da fresa, tá? Vamos lá para a palatina, vamos fazer o sulco de orientação cervical com a mesma angulação. Pode jogar o ar mais em cima ali. Então temos os dois sulcos de orientação cervical concluídos. O próximo passo seria utilizar uma 3216 para fazer sulcos de orientação vertical. Apoia lá na base, tá? Lá na base do primeiro sulco criado. Depois vocês vão ter exatamente esse dentinho para trabalhar, tá? Apoia lá na base do sulco. Então você vai fazer um primeiro sulco, um outro mais na mesial, um outro mais na distal. Vale a pena a gente dizer novamente que esse sulco tem que estar acompanhando a primeira inclinação, ele tem que estar enterrado totalmente a espessura de uma fresa. Lá na palatina, fazemos o mesmo movimento. Os três sulcos de orientação. Como a palatina já está mais desgastada, o sulco fica bem mais fino, bem mais restrito. Uma visão bem na incisal, dá para ver os três sulcos ali bem delimitados, bem marcados. Vamos fazer a união então dos sulcos. A fresa bem em pé. Vai levando o desgaste em direção à palatina. Vamos levando aqui esse desgaste em direção à palatina também. Tentar fazer a extensão intrasulcular.
E aqui já é possível que a gente perceba o quê? Que nós temos aqui os 2 milímetros do nosso efeito férula, até um pouco mais dos 2 milímetros do nosso efeito férula. Olhando em sisal, de incisal dá para ver o chanfrado começando a ser formado lá na vestibular, chanfrado começando a ser formado por proximais. Então, deixa eu tentar angular para vocês verem. A fresa aqui bem em pé novamente, nós vamos lá na concavidade, lá na face palatina. E fazemos então o chanfrado lá na face palatina. É interessante aqui, quando a gente está fazendo isso em boca, que esse preparo não precisa estar com o término extremamente localizado, intrasulcularmente, como vocês desejam lá no final do preparo. Basta que a gente faça um preparo talvez a nível gengival, para a gente ter noção da altura do nosso efeito da férula. Então, uma vista na óculos de incisal, a gente pode ver o chanfrado nosso sendo confeccionado, sendo delimitado. E por vestibular, turma, olha só como é que fica. Fica como se fosse um pequeno V, tá? Esse pequeno V aqui, ele não é interessante para a confecção do pino de fibra. Isso aqui cria tensão, ângulos criam tensões. Então, o que nós temos que fazer aqui? Arredondar, planificar essas áreas. Então, olha lá, está planificado. Esses ângulos são muito mais importantes, vocês devem remover com muito mais ênfase se vocês estiverem trabalhando com o quê? Com núcleo metálico fundido. Porque esses ângulos no metal fica mais difícil a adaptação do núcleo depois que ele está fundido. A resina tem uma certa maleabilidade que o metal não tem. Então, o nosso preparo está ali, ó, está quase todo pronto, vai precisar de acabamentos posteriormente, mas de uma forma geral ele já dá uma boa ideia daquilo que a gente precisa. Então, o que a gente precisa é ter certeza que nós temos o quê? Um efeito férula aqui de aproximadamente 2 milímetros, especialmente na vestibular, lá na palatina e é claro que ocasionalmente nas faces proximais, mesial e distal. Bom, Valdir, o que nós temos aí de pino pra gente? Que a FGM comercializa o kit inteiro, né, Valdir? É o kit completo. Que ele tem todos os pinos, ele traz também um guia de seleção de pinos, tá? Que você pode comparar contra as suas radiografias periapicais para selecionar a largura do pino mais adequado. E ele vem nessa conformação que é a mais completa, aonde você tem então as fresas, cada fresa, por exemplo, a fresa 0.5 corresponde ao pino 0.5, a 0.5E ao pino 0.5E e assim sucessivamente. O E, na verdade, significa que, teoricamente, é um diâmetro um pouquinho maior, certo? Do pino, mas ele tem a porção apical basicamente sendo a mesma. Ela tem uma porção mais cervical um pouquinho diferenciada, tá? Então você, na verdade, tem um jogo aqui de pinos que basicamente vão suprir vocês em todas as situações clínicas, igual eu mostrei naquele vídeo de um lateral, né, onde a gente utilizou o pino 2E e ele basicamente fez o que? Ele vedou praticamente todo o canal, né? Ele se adaptou perfeitamente a todo o canal e ele vedou todo o canal. E uma coisa aqui, turma, se você selecionou, por exemplo, o pino 1, número 1, você faz a desobstrução com a sua broca de largo, número 1, número 2, depois você passa a broca 0.5, para depois você passar a broca de número 1. Não entra direto com a número 1 ou não entra direto com a número 2E, porque fica mais difícil
a trefinação, o desgaste das paredes do conduto radicular, tá? Então, nós vamos hoje fazer a técnica do pino anatômico. Eu vou tirar a broca 0.5, eu vou tirar um pino 0.5, certo? Para que a gente possa confeccionar o nosso pino de fibra de vidro pela técnica anatômica. O que acontece então? Teoricamente, você deveria trabalhar com essa fresa, tá? É claro que aqui o canal está muito mais largo do que essa fresa tem de diâmetro, mas antigamente você, por exemplo, só teria um tipo de diâmetro de pino que ficaria exatamente neste relacionamento com o canal radicular, ou seja, você lembra que a gente discutiu em aula? Quanto maior for a espessura da linha de cimento, maior a contração desse cimento resinoso e mais frágil fica a interface adesiva entre parede dentária e cimento resinoso, levando à formação de um fenômeno chamado gap ou espaço, né, devido à contração da resina composta. Então, atualmente, você tem pinos de diversos diâmetros, né, e se a gente, por exemplo, fosse usar aqui um pino bem mais calibroso, como o 2E, por exemplo, que é um pino bem mais largo, ele, acredito eu, que quase que preencheria todo o espaço, mesmo assim ainda teria uma determinada folga, certo? Aonde poderia ter algum tipo de contração, mas ele preencheria praticamente todo o remanescente radicular, certo? Então você tira um tantinho de algodão, né? Você pode enrolar na mesma fresa que acompanha o kit ou envolver ele numa broca de largo, tá? Faz isso aqui. Teoricamente você passa na glicerina, não usa vaselina, pelo aquilo que a gente discutiu. A glicerina é hidrossolúvel, você consegue remover ela do interior do canal radicular. A vaselina é mais difícil, né? Ou praticamente impossível, então você já tem problemas de adesão suficiente para não precisar passar vaselina no interior do conduto radicular. Deixa glicerinado aquilo ali. No pino, qual o tratamento que nós vamos fazer no pino? Vamos aplicar ácido fosfórico no pino. Aplicamos ácido e vamos dizer que a gente lavou com bastante água. Tá? O que a gente faz agora? Próximo passo. Tem o cave brush aí? Então, ó, você vai pegar o agente silano. Cadê você? Da Prozil, tá? Um agente de união. E nós vamos aplicar então na superfície do pino. Tá? O silano serve para aumentar a energia de superfície desse pino, para facilitar a adesão do adesivo. Jatinho de ar. Vamos fazer de conta que já passaram 60 segundos. Vamos aplicar novamente o silano. Jato de ar novamente. Deixa aqui. Depois troco o pincel, o cave brush. E aí nós vamos passar o adesivo. Uma camada do agente adesivo sobre a superfície do pino. Jato de ar. Evapora o solvente. E aí, fotopolimerização
por aproximadamente 40 segundos nas faces, vamos dizer assim, como se fosse 2 vezes os 40 segundos, para que fique bem ativado esse adesivo na superfície do pino. Imaginamos que eu fiz 2 vezes isso, certo? Deixa ali. Vamos pegar então um incremento de resina, certo? Pegamos uma boa quantidade de resina. E espalhamos ela sobre a superfície do nosso pino. Então a gente está trabalhando aqui na modificação da superfície deste núcleo, deste pino de fibra de vidro. Espalha bem essa resina composta. Exatamente dessa forma. Leva em posição. Remove os excessos, como falei em aula. Adapta ela ao remanescente. O importante é deixar todo o seu chanfrado que você já fez livre. Não pode ficar resina composta sobre o seu chanfrado, senão você vai perder muito tempo para tirar esse chanfrado dali, tirar essa resina de sobre o chanfrado. Acomoda com o pincel, enfim, deixa ela mais ou menos nessa situação. Lá onde você aplica luz para mim. Daí você vem com um fotopolimerizador, lá na palatina agora. Você começa a pôr e tirar, ó, pro vestibular. E por que fazer esse movimento de colocar e tirar quando foto tá, enquanto o foto tá, pode só ficar por vestibular, enquanto o foto está sendo aplicado? Porque antigamente a gente fazia assim, ó, aplicava 10 segundos aqui, 10 segundos, removia, fazia tudo fora e depois a hora que ia colocar de volta, não entrava. Você tinha que desgastar a resina para ela adaptar novamente ao dente. Daí você tinha que acabar que desgastava como um núcleo metálico fundido. Por quê? Você aplicava 10 segundos de foto por vestibular, 10 por palatina, ou menos até, tirava, só que essa região toda, região do terço médio e terço apical da resina composta, ainda não estava polimerizada. Você fazia a polimerização fora da boca, então ela polimerizava meio que aleatório. A hora que você introduzir de novo esse pino no canal, ele não entrava. Daí, se a gente faz dessa forma, colocando e tirando, colocando e tirando, o que acontece? Vai se moldando, né? A resina vai se moldando a superfície, as paredes do canal radicular, e isso permite e se economiza tempo na clínica. Então, eu tenho sempre o costume de marcar com grafite, para saber onde que é vestibular, porque depois que você colocar resina aqui, você não sabe onde que é uma coisa ou onde é a outra. Tem uma pequena falha ali que não interessa, tá? Mas você perceba como foi modificada a superfície do pino, tá? Deixa guardadinho o pininho lá. O que nós faríamos aqui agora, né? Colocaríamos ácido, certo? Lavaríamos. Como a gente vai fazer a cimentação com AL 100, que é um sistema resinoso dual convencional, nós vamos passar o adesivo, o ácido no interior do canal. Depois, com microbrush, nós vamos utilizar novamente o adesivo, tá? No caso aqui do sistema de adesivo de 2 passos. Vai lá,
aplico o adesivo, torço para o microbrush não quebrar lá dentro. Ar para evaporar o solvente, luz, fotopolimerizamos, 40 segundos. Vamos dizer que nós fizemos os 40 segundos, certo? Vamos torcer para que a gente não tenha criado uma poça de adesivo, né, na base do nosso conduto que impeça o assentamento do nosso núcleo. Isso não aconteceu. Porque tem vezes que isso pode acontecer, tá? No caso aqui não aconteceu. Lembra da aula, assim, a cimentação intraradicular ela é toda cheia de malícia, né? Ela é toda melindrosa. Então, você tem que estar bastante seguro para que você tenha cimentação na parte cervical, média e apical. Onde que está o abacaxi? Médio e apical, tá? Senão, às vezes, você tem lá 15 milímetros de pino de fibra enterrado na raiz, mas só 5 estão realmente cimentados com o cimento. O resto tá... Tô aqui, mas não tô, sabe? Tô, mas não tô. Passamos o adesivo. E agora a gente usa então o AL100, que é um cimento resinoso dual, tá certo? Ele também serve para a confecção do núcleo. Precisa de um pouco de destreza porque ele é mais fluido. Eu prefiro trabalhar com a resina composta porque ela é mais para mim funciona melhor. Mas você pode utilizar o AL100 inclusive para construir o núcleo, tá? E esse cimento, o legal disso é que ele já vem com a ponta automisturadora e já vem com uma ponta aplicadora, né? Então, quer dizer, se eu quiser entrar lá dentro do canal radicular, injetar lá dentro o cimento ou utilizar para passar fora do cimento, você não precisa de uma placa de vidro, uma espátula, né? É mais fácil a manipulação aqui, certo? Então, olha lá, a gente insere o cimento em toda a superfície do pino. Se lembra um trabalho que eu mostrei para vocês que onde que não tinha cimento, que era exatamente lá na porção apical, né? Com essa pontinha aqui, ó, vou lá na base, eu coloco um pouco do cimento lá na base. E aqui, ó, gente, se você não marca onde é vestibular, ó, você fica com o pino na mão, né? Você fica tentando achar a localização ideal dele. Quando eu já deixo marcadinho aqui certinho, ó, eu já sei que essa é a vestibular e não dá errado. Esse excesso só serve para uma coisa agora, para ser removido. Então tira esse cara daqui, porque eu vou reconstruir com resina composta, que é um material que eu trabalho melhor. Se vocês forem usar o cimento, vocês acomodem o cimento para cima do núcleo, mas vocês não podem deixar o cimento aonde? Em cima do chanfrado. Por quê? É mais fácil tirar o cimento nessa fase do que ter que usar broca e fresa para tirar o cimento de cima do chanfrado. Porque o chanfrado é utilizado para quê? O término, né? Para que a coroa se adapte ao término. Ok? Feito isso, polimerização. Vamos dizer assim, 40 segundos por face. Vamos imaginar que eu fiz os 40 segundos por face. Qual que é a parte agora? Nós temos que construir o munhão, tá? O pino já está pronto, agora nós temos que construir o munhão. Eu começo a construção sempre por qual face? Pela vestibular. Eu delimito a vestibular, depois para mim fica mais simples terminar e dar acabamento no munhão do meu núcleo. Então tá aqui, ó, acrescento uma camada de resina e vou modelando isso com pincel, com um instrumental de face plana. E tento deixar a face vestibular o mais acabada possível já. Tento deixar ela
com um jeitão já do meu preparo, sabe? Para quê? Para que eu perca menos tempo depois tendo que desgastá-la. Acrescento uma primeira camada de resina. Faço ativação, 40 segundos. Pego uma nova camada. Ainda vou na face vestibular, tá? Porque ainda está faltando resina. Eu já imagino, como eu tenho dentes vizinhos, ó, a altura final tem que ser, teoricamente, 2 milímetros abaixo da altura incisal do meu incisivo central vizinho aqui. Espalho bem essa resina. Fotopolimerizo a face. Já tenho a vestibular praticamente construída, agora eu vou para onde? Reconstrução da face palatina. Faço palatina e faces proximais. Acomodo a minha resina. Já tento construir a concavidade palatina, formação de um símbolo. Olho por vestibular, mudo o ângulo de visão. Tá lá. Vista por palatina, vista por incisal. Tem que acrescentar mais um pouquinho de resina bem na incisal do pino. Eu gosto de trabalhar bastante com pincel para poder homogeneizar essa resina. E até agora, se vocês perceberem, eu ainda não cortei o pino incisal. Eu deixo para fazer o corte da altura dele a hora que eu tiver com toda a reconstrução do núcleo pronta. Tá aí, o pino está cimentado, reconstruído. O que vem agora? Fazer o corte do pino e dar acabamento no preparo. Então esse corte desse pino tem que ser em 45 graus em relação à incisal, né? É claro que ele está alto ainda, não me preocupo com isso por hora. Vou arredondar a minha resina, arredondar os ângulos. Olha só, vê como é que, a hora que você já começa, você deixa o preparo, você acomoda uma resina de tal forma que você já deixa com o preparo mais ou menos pronto, você não perde depois muito tempo em dar acabamento, em dar forma nesse preparo.
fazer a segunda inclinação aqui desse meu incisivo central. Ainda o preparo está bastante alto. Agora a gente vai para a concavidade palatina, onde a gente usa de preferência 3118, exatamente nessa região aqui, ó. Tá? Essa broca não trabalha lá, ela trabalha somente aqui. Jogar. E ó, tá ficando o nosso preparo já quase lá, quase que pronto. Reduzir mais um pouquinho esse sisal, sempre angulando por 45 graus, ó, para a palatina. Eu quero tirar o dente daqui para a gente avaliar como é que ele ficou em termos de forma, tá? Essa aqui então é uma das funções pela qual a gente prepara dentes inteiros, dentes rígidos, né? Você tem lá o dentinho preparado, com cavidade feita, né? E fica mais simples de trabalhar e fica, quando você coloca pouca resina, né, fica mais fácil de dar acabamento e fazer a finalização do nosso preparo, certo? Ficou visível dessa forma, gente? Para ver a sistemática, a mecânica de como faz, como não faz. Vamos treinar isso?